Boa tarde, amigos. Mais uma aulinha aí de Direito Penal para os senhores. Hoje falaremos sobre autoria imediata. Tema de Direito Penal que cai muito. Está localizado no assunto concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Primeiramente, para entender a autoria imediata, devemos entender as teorias de autor. Citarei duas mais importantes para o entendimento da teoria imediata, que é a teoria objetivo formal, que é a teoria em regra seguida pelo Código Penal e que a maioria dos autores dizem que é a seguida por nosso Código. E temos também a teoria do domínio do fato. A teoria objetivo formal vai dizer que autor é aquele que realiza o verbo núcleo do tipo. Exemplo: homicídio, matar; furto, subtrair. Então, seria autor quem faz esse verbo. Percebam que essa teoria, de certa forma, não vai explicar a autoria imediata. E aí vou adiantar um pouco o conceito. Porque na autoria imediata, o autor utiliza outro como instrumento. E esse outro é que realiza o verbo nuclear do tipo. Então, a teoria objetivo formal, pessoal, que é a nossa teoria base do conceito de autor, não serve para explicar a autoria imediata. Mas temos outra teoria, pessoal, que é a teoria do domínio do fato, que é uma teoria que deve complementar essa teoria de autor nossa, a teoria objetivo formal. A teoria do domínio do fato, pessoal, vai dizer que o autor é aquele que controla a realização, é aquele que planifica a conduta de outras pessoas ou própria realidade para alcançar seus objetivos, independente de que se ele realiza o verbo do tipo ou não. E aí, neste caso, sim, pessoal, sendo o autor aquele que controla o desenrolar dos fatos, aquele que faz parar, faz prosseguir, diz como é que se faz e manda os outros fazerem, e decide quem para, quando continua. Neste caso ele é autor, então vai ser possível sim explicar a autoria imediata. Então, o primeiro ponto é que a autoria imediata somente é conseguida, assim, uma explicação dela através da teoria do domínio do fato. E o que é a autoria imediata, pessoal? A autoria imediata é quando uma pessoa, o autor, aquele que está por detrás, utiliza outra pessoa como instrumento. Essa pessoa que atua como instrumento, ela atua sem dolo e sem culpabilidade, como se fosse um instrumento meio qualquer. E aí esse autor utiliza essa pessoa para conseguir o fim, sim, de realizar o crime. Esse autor de trás, que é o autor imediato, de certa forma, pessoal, ele não realiza o verbo núcleo do tipo. Quem realiza o verbo núcleo do tipo é esse instrumento. Esse instrumento, que é uma pessoa que, repito, atua sem dolo e sem culpabilidade, pessoal. Quais os casos de autoria imediata no nosso código, pessoal? Temos quando o autor utiliza de um inimputável, seja menoridade, seja uma pessoa enlouquecida com uma alienação mental, seja uma pessoa embriagada. Temos casos de indução a erro, né? A pessoa induz o outro ao erro que realiza o crime para ele. Temos a coação moral irresistível. Temos a obediência hierárquica. Ou seja, nosso código apresenta diversas situações de autoria imediata. Repito, autorização de menores, utilização de alienados mentais, utilização de embriagados, indução a erro, seja de tipo de proibição. Temos a coação física irresistível, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica. E alguns autores também entendem que há autoria imediata quando há uma manipulação de uma excludente de licitude com intuitos criminosos. Então, seriam esses os casos de autoria imediata. Pessoal, cabe autoria imediata em crimes próprios? Cabe, se o autor imediato, aquele que está de trás, possuir as características exigíveis pelo tipo para aquele autor. Cabe autoria imediata nos crimes de mão própria? Não, pessoal, já vai a dica, não cabe autoria imediata nos crimes de mão própria. Outra coisa, cabe autoria imediata nos crimes culposos? Não, já que, como é que no domínio do fato a pessoa tem um controle sobre a realização e desenrolar dos fatos? E
E como é que ele vai ter isso no crime culposo, já que o resultado é voluntário? Então é inconcebível, pessoal, a autoria imediata nos crimes culposos. Então, repetindo, para resumir, pessoal, a autoria imediata só está inserida, só consegue ser explicada na teoria do domínio do fato. A autoria imediata é quando se utiliza outro como instrumento, esse instrumento atua sem dolo ou culpabilidade. Cabe a autoria imediata nos crimes próprios, não cabe autoria imediata nos crimes de mão própria, nem nos crimes culposos, e alguns casos de autoria imediata no nosso código. Utilizar menores, utilizar pessoas que têm alienação mental, utilizar embriagados, indução a erro de tipo de proibição, inexcusáveis, obediência hierárquica, coação moral irresistível e a manipulação, a desconhecimento de estudo com intuito criminoso. Então vai, pessoal, segue essa dica. Anderson Couto, até a próxima abordagem.